Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fim da farra. Em nova ação, Dino suspende super salários de servidores, dá prazo de 60 dias para cumprimento da medida e pede que tema seja levado ao plenário do Supremo. Mudança nas regras. Em entrevista, Lula volta a defender mandato para ministros do STF. Eu acho que nós vamos discutir isso, porque também não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75, ou seja, não é justo. Trocada por Carluxo. Carol de Tone decide mudar de partido após ser comunicada que 02 vai ser candidato ao Senado por Santa Catarina. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição, está começando, já estamos ao vivo em todos os nossos canais, nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026, ao meu lado, nesta quinta-feira, formação do ICL Notícias, segunda edição, você já sabe que é com Juliano Medeiros, boa tarde, e Chico Sá. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Gabi, boa tarde, professor. Boa tarde, Chico. Vamos embora, né? Vamos Gostei embora. Dessa decisão aí do Flávio Dino. É aquele tipo Barrou a farra dos super Olha, salários. tomara que na prática funcione para valer. Porque todo dia a gente escuta Tribunal de Justiça de São Paulo com penduricalho de 1 milhão, Tribunal de Rondônia 2 milhões, 3 milhões. Todo mundo ganhando horror num país desigual desse. Sabe? E aí vale para todo mundo, com judiciário, legislativo e executivo. Tomara que vingue. Pois é, para quem não estava por dentro do noticiário de ontem, só para relembrar todo mundo, essa semana o Congresso Nacional aprovou uma medida, aliás, bem rapidinho, né? Meio a toque de caixa, que estava permitindo que o salário de alguns servidores dos 3 poderes ultrapassasse o teto constitucional, chegando a R$77 mil, gente. Aí, o ministro Flávio Dino determinou que o Executivo, o Legislativo e até o Judiciário também suspendam os penduricalhos e deu um prazo de 60 dias para essa revisão e pediu que a ação seja levada ao plenário da Suprema Corte. O presidente Lula, ontem já falamos sobre isso, está avaliando vetar esse projeto e, ao mesmo tempo, tem uma pressão do presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo publicamente que espera que Lula sancione esse reajuste. O que esse rapaz quer, né? Em ano de eleição, né? Sancionar uma imoralidade dessa? E outra coisa, é tão fácil barrar. Pega o livrinho verde e amarelo, a Constituição, e diz, olha, eu até queria, mas aqui não deixa. Não pode. E, Chico, a Câmara não conseguiu passar uma semana. É a primeira semana do ano legislativo. Na primeira semana, a Câmara já conseguiu colocar toda a opinião pública brasileira contra si. É impressionante como o Hugo Mota não consegue montar uma pauta que esteja em sintonia com os desejos do povo brasileiro. E aí, claro, vem o Supremo Tribunal Federal, toma medidas moralizadoras, né, nesse caso, bastante moralizadoras. Né, o Flávio Dino já vai ser chamado daqui a pouco de Dino o moralizador, porque é a emenda secreta, é a emenda PIX, é agora os super salários, né? E, claro, vai se gerar um mal-estar entre a Câmara e o Supremo. Mas, pô, a Câmara sabe que não pode aprovar reajuste acima do teto. Aprova. Ou vai haver uma reação com um questionamento judicial, uma ação de inconstitucionalidade ou algo assim, ou o Dino vai desengavetar, ou algum ministro vai desengavetar alguma ação sobre o tema. É óbvio, porque a opinião pública acendeu de novo ontem contra a Câmara dos Deputados. Né? Aliás, você falou de mal-estar, esse mal-estar deve ter começado num jantar que o Hugo Mota teve na Granja do Torto, que é uma das residências oficiais da Presidência da República, em que o presidente, aliás, logo depois que essa história passou no Congresso Nacional, o presidente Lula e o governo falando publicamente que não estavam sabendo da história, que esse
que esse acordo tinha sido feito sem conversar, vamos dizer assim, com o lado do governo federal, né, que não sabiam da votação desse texto e tal. Então, imagino que foi uma situação de bastante mal-estar mesmo. Provavelmente. Meio indigesto. O governo tinha mandado um projeto de reajuste, a Câmara foi lá e, como sempre, né, colocou outros interesses, misturou com interesses legítimos, corretos, de recomposição do salário dos servidores. Agora, o que diz a decisão do Flávio Dino, que é de 60 dias, essa decisão ela é uma medida provisória, digamos assim, né, uma ação provisória que vale por 60 dias. Nesses 60 dias, o plenário do STF tem que julgar o mérito. E o que mais me chamou a atenção, Chico Sá, é que ele menciona descumprimento generalizado da lei, da regra constitucional do teto, determina que o Congresso regulamente quais verbas são admissíveis como exceção ou não. Então, ele diz, olha, não quero legislar, só que o Congresso tem que dizer o que pode e o que não pode. E lista um montão de casos nos quais há flagrante desvio, né, do que é considerado exceções legítimas, digamos assim. Né? Então, olha lá, a pessoa que tem auxílio combustível, mas que não se desloca não mudou de cidade, auxílio mudança não mudou de cidade, transforma banco de horas em valor monetário, em dinheiro, e com isso o salário vai embora. E quando percebe, se você tem a quantidade de processos que um procurador ou um juiz, a partir de uma quantidade X de processo, ele ganha mais uma grana, e vão se criando regras, né? E quando se percebe, a pessoa está ganhando 70, 80, 100 mil reais muitas vezes, quando o teto constitucional é de 46 mil reais. Exato. Tem aquela história das folgas, né, que também permite a compensação em dinheiro. Pode somar a cada 3 dias você ganha uma... Folga vira dinheiro, aí tem o quinquênio em cima do quinquênio e vai... É uma loucura, cara, é uma loucura. Num país que se ganha os salários que se ganham no Brasil. É muito abusivo, e todo dia tem essa manchete. O Tribunal de Justiça de São Paulo mesmo está numa loucura para desobedecer tudo, para empurrar para o penduricalho. O presidente do TJ aqui defendendo na maior moral, assim, sabe? Porque essas notícias não só se tem Rondônia, às vezes você folcloriza e acha que isso é notícia do Amapá, de Rondônia, de alguma cidade pequena do Nordeste. Não, isso é notícia da metrópole de São Paulo. Claro. Também com super salário, querendo estourar teto, subir lá para o céu é o limite. Não dá. E o mais maluco é que essa decisão do Flávio Dino é por conta de uma ação da Associação de Procuradores aqui da Baixada Santista, que queriam todos os benefícios do mundo, claro, acabaram prejudicando os colegas, né? Criando as condições para moralizar um pouco. Ajudaram na moralização. Ajudaram, sem querer. Queriam o contrário, mas acabaram ajudando, né? Agora, a dúvida que fica, né, Gabi, é se a Câmara vai... Bom, são 60 dias, então veja só, tem que ser elaborada uma lei, uma regra, enfim, legislativa. Então o Flávio Dino está dizendo, ô Mota, eu não quero legislar. Vocês façam o trabalho de vocês. Tem 60 dias para legislar. A questão é que tipo de lei vai sair com uma Câmara controlada por Hugo Mota, pelo Centrão e pelo bolsonarismo. Por exemplo, pode sair uma lei com tantas exceções que na prática faça com que essa decisão corajosa do Flávio Dino perca efeito. Mas só que acho que desculpa, Gabi, ano de eleição, acho que os caras não vão ser tão abusados para enfrentar isso, né? Eu achava, Chico, mas aí ontem vai lá e aprova, né? Mas ali eu acho que seria uma lei que valeria para os 3 poderes. Exato. É tornar muito clara a imoralidade. Não sei se os caras têm, os caras são abusados, né? São abusados. E mais, em alguns casos recentes, onde o STF diz, Câmara, legisle, muitas vezes a Câmara não legislou. Eu lembro de um caso recente que tinha a ver com o recálculo de vagas para deputado federal. Lembram disso? Sim. Quer dizer, ele disse, olha, a Câmara tem tantos dias ou tantos meses para formular um projeto de lei, senão eu vou jogar para o TSE decidir. A Câmara simplesmente ignorou. Assim como tantos outros. Como muitas outras vezes. Mas eu acho que realmente seria descarado, né, Chico, como você bem observa, mas não dá para garantir que não será feito também, até porque tem outras pautas que a gente, às vezes, até aposta que não serão defendidas por esses parlamentares justamente por ser um ano eleitoral, por ser muito escancarado, mas ainda assim tem gente falando que, por exemplo, querem derrubar o veto do presidente Lula na questão da anistia disfarçada lá.
do PL, que foi assinado o veto do presidente Lula ali no dia 8 de janeiro. Então, muita coisa realmente pode acontecer, inclusive... A turma é abusada e... A questão dos supersalários. Mas eu creio que nesse caso que eles enfrentariam, a reação foi muito forte. Sim, agora. Foi forte. Porque eu acho que eles tentam ali, vamos ver se pega esse negócio aqui. Não. O Hugo Mota está, assim, uma gestão que não tem marca nenhuma. Talvez quisesse fazer um agrado ali ao funcionalismo todo da Câmara e tal, e achava que ia passar por isso mesmo. Cara, mas não dá. Se o país inteiro não tem esse benefício, ninguém pode ter dessa forma. E tem um vídeo, não sei se já passou aqui ontem, que é muito ilustrativo, né? Que é uma deputada perguntando, então quer dizer, presidente, no plenário da Câmara, na hora da votação, então é uma deputada de direita, tá? Não era nem uma deputada do campo democrático, progressista, mas ela pergunta, presidente, então isso quer dizer que os diretores aqui da Câmara vão ganhar mais do que os deputados? Aí ele fica sem jeito e fala, sim. Essa imagem rodou, gente, porque mostra, ao mesmo tempo, a fraqueza política do Hugo Mota, a sua incapacidade de dirigir a casa e a sua cara de pau, a sua disfarçatez, né? Respondeu sim. Quer dizer, sei lá, o cara mente tanto, né? Que ele podia dizer, olha, vamos analisar os técnicos, não sei o que. Não, sim. Os diretores da Câmara, os nossos funcionários vão ganhar mais que os deputados. Exato. E é um fenômeno, assim, que é realmente surreal quando você olha para o Brasil, como você estava dizendo, né, Chico? Você tem... Não é só que fere Constituição, é porque, gente, é completamente fora de legalidade, mas também de moralidade, né? De princípio ético, de eficiência também do Estado. Eu não sei como é que um juiz, assim... tem coragem, né? Viver numa comunidade, ele vive numa comunidade que ele sabe que é uma comunidade pobre, aí ele recebe aqueles penduricalhos gigantes. O que ele faz a mais do que qualquer um? Nada. Diante da desigualdade brasileira. Ele julga, assim como o pedreiro está lá construindo a casa, como o professor está na sala de aula, ele não faz nada divino que seja... faça com que ele mereça aquele penduricalho de 100 mil por mês, 200 mil. É um abuso. Eu gostei dessa decisão C do Flávio Dino, porque é alguém que foi promotor, procurador, foi juiz, foi deputado estadual, federal, senador, governador, senador de novo, ministro do STF. Ele conhece toda a cadeia da história. Verdade. E ele sabe que não precisa desse dinheiro todo. Passou pelos 3 poderes, é verdade. Passou por tudo. É isso. Gente, eu também queria virar um pouco aqui a pauta para trazer alguns recortes. Aliás, ao longo deste programa, a gente vai trazer alguns recortes dessa entrevista da jornalista Daniela Lima, com exclusividade, que ela fez uma entrevista com o presidente Lula, com exclusividade lá no UOL. E já quero começar aqui falando de eleição. O presidente Lula falou sobre uma questão que a gente discute muito aqui no N2 e no ICL Notícias, de uma maneira geral, que é como vai ficar a situação em São Paulo e para alguns postos que são chave para a base do governo e também para o PT. Ele falou sobre o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai deixar o posto de ministro em breve. Ele disse que eles sabem que eles têm um papel fundamental na eleição desse ano em São Paulo. Então a gente assiste esse trecho e já volta a conversar. Vamos lá. Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo. E a Simone? Eles sabem. Sim. Nos bastidores, né, gente? Só o que o presidente Lula faz nesse momento... conversar sobre isso. Conversar sobre isso, né? Até o Haddad já falou publicamente em entrevista que um tá tentando convencer o outro. O Haddad convencer de que ele não quer estar na eleição e o Lula de que ele deveria estar, ou como candidato ao governo, principalmente, o governo do estado de São Paulo, ou ainda até eventualmente como senador, mas a gente acha que o mais provável é realmente a governo do estado, né, Chico? Olha, o Haddad, eu acho que ele tem pretensões nesse PT pós-Lula, 2030. Se ele quiser isso, eu acho que ele tem que ser candidato. Seja o que for. Não dá para você ser um presidente da República em 2030 se você não passa por essa eleição. Eu acho que ele vai pagar um preço muito alto se ele se omitir
nessa hora, respeito a toda, assim, humanamente, assim, dizer, mais um sacrifício, porque ele já foi muito sacrificado dentro do partido. Respeito toda essa parte infinitamente pessoal ali, as decisões íntimas e etc. Mas, pensando como homem de partido e pensando no pós-Lula, do Lula aposentado, depois dessa presidência, da nova Previdência, se possível, ele vai ter que ter passado por essa eleição. Seja deputado federal, estadual, vereador, senador, governador, o que for, mas eu não vejo ninguém, a não ser aqueles azarões que acontecem de 50 e 50 anos, que tem a chance em 2030 sem passar por essa eleição agora. E chama atenção, né, Chico, porque os nomes que a gente que a gente fala, que a imprensa fala, que os analistas falam, que os políticos falam, para o pós-Lula, ninguém quer ser candidato. Boulos não é candidato a deputado, o Haddad não quer ser candidato a governador nem a senador, Flávio Dino não pode ser candidato, porque é ministro supremo, obviamente, né? Então tem uma situação curiosa pensando em 2030, né? Poxa, eu não sei porque que esqueceram dessa eleição. Exatamente. Agora, tem uma não outra tem essa derrota, não. Você está numa disputa, você pode perder, claro. O Lula perdeu 200 eleições. É verdade. Por que o Haddad não pode perder mais uma? E eu acho que não perde. Tem chances reais. Claro, tem chances. Chances reais. Então, poxa... Eu conversei com o ministro Haddad algumas semanas atrás, então não é uma informação recente. Ele estava muito resistente aí ao governo. Na verdade, estava resistente a participar da eleição como candidato, né? Mas sei que de um tempo para cá ele estava mais flexível à ideia do Senado, né? Havia aí porque o Senado realmente é uma chance concreta de vitória. Falei com uma pessoa que faz pesquisas, nessas pesquisas estão sendo feitas, o nome do Derrite é o nome mais forte da direita e a segunda vaga realmente está em aberto. Né? Então, e o nome que aparece mais frequentemente é o nome do ministro Haddad, foi candidato a governador, foi candidato a presidente, ou seja, está com um nome bem conhecido no estado de São Paulo. Isso se o clã Bolsonaro não bagunçar. Claro, com algum outro nome deles aqui. Eles não querem o Derrite, queriam um candidato próprio. Né? De qualquer forma, o ministro Haddad é o nome mais conhecido. Né? Quando se faz a pesquisa, muito mais conhecido que a Simone Tebet, que ainda é muito desconhecido no estado pelo eleitor que não acompanha o ICL, que está bem informado. Né? Então, a Simone Tebet é pouco conhecido. O Márcio França, apesar de ter sido governador, vice-governador, também é pouco conhecido. Ainda são os nomes mais competitivos, realmente, Haddad e Alckmin. Agora, no caso do vice-presidente Alckmin, tem a ver com uma outra notícia que você vai dar para a gente daqui a pouco ainda. Opa! Pois é, gente. Pois é. A gente está falando de eleições. Tem um grupo encarregado pelo presidente Lula de fazer articulação para a reeleição, né, do próprio presidente, e pretende fazer uma ofensiva para incluir quem na chapa que vai para as eleições presidenciais, gente? MDB, a apuração que é do jornal O Globo, por isso que a gente traz o velho MDB aqui, né, Juliano? Porque o principal trunfo que seria oferecido para o partido é o posto de vice, que deslocaria Geraldo Alckmin para a disputa eleitoral de São Paulo. Então... Senado ou governo? De novo a grande questão, né? Mas hoje o MDB está ocupando 3 ministérios do governo Lula, mas a cúpula MDBista está resistindo a um alinhamento eleitoral mesmo. Então, se um acordo for para frente, se vingar, quem que eles estão citando para esse posto? E aí, né, gente, vocês façam as avaliações de vocês, e Chico e Juliano também vão fazer. Mas são Renan Filho, né? Alagoas, ministro. Isso, e o governador do Pará também, o Hélder Barbalho. Eles têm planos de disputar ainda as eleições nos seus respectivos estados, concorrendo a governo ou Senado, mas aparecem como possibilidade para vice na chapa. O problema é o resto do MDB. Esse MDB aí é pró-Lula. Mas são vários, quer dizer, são 2 MDB. Um MDB que chega ao requinte de ser bolsonarista e o MDB que é lulista. Eu acho difícil essa parte, Renan Filho, família Barbalho, convencer o resto do partido a voltar para os braços de Lula depois de tudo que aconteceu. Eu creio que é impossível. Mas Lula acredita nessa história. E tem um componente que nós somos humanos e às vezes nós lembramos com tentando alguma dignidade na política, que essa gente
outro dia fez uma sacanagem monumental com a presidenta Dilma e com o próprio PT, que foi uma sacanagem chamada golpe. Tudo bem que na política se esquece uma coisa aqui, passa a borracha... Não útil, né? Se esquece, mas... Passa a borracha... Mas essa faz muito pouco tempo e foi muito grave. Se o Lula pode manter essa parte do MDB ao seu lado, essa parte que na verdade, nunca deixou de estar, que é o Barbalho, o Renan Filho e mais uma meia dúzia. Eles já estarão com o Lula na eleição. Para que esse sacrifício todo em busca desse MDB, que é quase PL, é a mesma coisa de PL? Então tem que considerar esse componente aí que ia dizer sentimental, mas não é histórico, né? É histórico. É muito recente. 2 informações e uma opinião. Por favor. 2 informações e uma opinião. Informação, o presidente quer o MDB, porque o Lula está obcecado por uma ideia que, em termos estritamente eleitorais, é correta, de rachar o Centrão. E para rachar o Centrão, tem que trazer um partido grande. Não adianta trazer um partido médio, tem que trazer o MDB, o PSD e tal. Então o presidente quer. Isso já foi dito e tudo mais, é a lógica pela qual o presidente pensa os cálculos eleitorais. Segunda informação, não vai acontecer. Não vai acontecer porque o MDB de São Paulo, chefiado pelo Baleia Rossi, junto com o MDB do Sul, do Centro-Oeste, de boa parte do país, tem maioria no MDB. Né? É o MDB do Michel Temer que manda, não é o MDB do Helder Barbalho, do Renan. É minúsculo dentro do MDB. Deve ser 20%, 30%. Então, não acontecerá. Não acontecerá. O MDB ou vai estar, como tem estado em algumas eleições, sem candidato, ou vai embarcar na canoa do Kassab. Agora, a opinião. Será que não aprenderam nada, pessoal? Porque não é só o fator da nossa memória machucada pelo golpe criminoso contra a Dilma, mas foi o MDB do Michel Temer que aprovou a reforma trabalhista. Foi o MDB do Michel Temer que ajudou a bloquear o impeachment contra o Bolsonaro. Foi o MDB do Michel Temer e do Baleia Rossi que aprovaram a autonomia do Banco Central. Foram esses caras que aprovaram a lei das terceirizações, que retirou direitos de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Esses caras deram um choque de capitalismo no Brasil, ampliaram as desigualdades e criaram as condições para o Bolsonaro vencer as eleições em 2018. Porque o Bolsonaro venceu as eleições porque o Brasil estava destroçado por 3 anos quase de governo Temer. E a gente quer botar esses caras para dentro e dizer que eles vão ser aliados da transformação? Não dá, né? Tem que aprender um pouquinho com a história. Então, assim, eu também quero ganhar a eleição. Eu também quero que o presidente Lula se reeleja. Mas eu quero que se reeleja mantendo um programa de transformações, que é esse programa que tem vindo desde o início do governo, né, mudando a matriz tributária brasileira, enfrentando as desigualdades, reconstruindo os programas sociais que foram desmontados, não colocando, ainda mais de vice, para um presidente que vai ser eleito aos 81 anos, Chico Sá. Colocar ele é saudável, é óbvio, é um homem extraordinário. Muito bem mas colocado. Aos 81 anos você vai colocar um vice de direita? Tem que pensar nisso, sim. Por favor. Tem que pensar nisso, sim. Até porque se levantaram várias possibilidades de nomes, agora a gente fala do MDB também, mas falava até na possibilidade de ser uma Simone Tebet, né? Uma mulher, existia essa cobrança por uma mulher, não nesse primeiro mandato, né? A gente está falando de Lula 3, mas dessa dobradinha que esperamos que se concretize, de que sairia o Geraldo Alckmin para a entrada de alguém que ampliasse também esse diálogo com o eleitorado feminino, que, aliás, é o eleitorado que levou o presidente Lula à vitória nas urnas também, né? Então tem tudo isso a ser colocado na mesa. Mas acho que foi Chico ou Juliano que comentou sobre essa memória. Acho que vocês dois falaram em alguma medida de memória, né? Eu acho que pera não mútil, porque na semana passada, Chico, você vai se lembrar que a gente repercutiu aqui uma declaração do Kassab que atingia em cheio o Tarcísio, o governador de São Paulo, né? Dizendo que o Tarcísio não podia ser submisso ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele tinha que ter opinião própria e tal. O Tarcísio não gostou nada dessa crítica, ele não respondeu publicamente, manteve ali
a situação pública na normalidade, só que ele não quer o Kassab como vice na chapa. A gente trouxe essa informação também, que apesar de ter o PSD anunciado 3 possibilidades, os 3 governadores para ocupar uma vaga à direita, para além do próprio Flávio Bolsonaro, o Kassab, na verdade, queria ser ele o candidato como vice, né? Até olhando para 2030, chegar num posto que ele gostaria muito de ocupar, que é o de governador do estado de São Paulo. Só que aí ele criticou o Tarcísio e ele não gostou nada, gente. Isso, informação da Letícia Casado, do portal UOL, disse que já está definido que a chapa do Tarcísio vai ser com outra pessoa e que ele ficou magoado. Magoou. Olha só, a gente comentou isso aqui alguns dias atrás, né? Que alguém imaginava que o Tarcísio de Freitas ia chegar para o Kassab e dizer: Kassab, olha, eu falei com o Bolsonaro, rompi com o bolsonarismo, que foi quem me trouxe até aqui, e agora eu sou o seu parceiro. Quer dizer, alguém em sã consciência achava que o Tarcísio de Freitas faria isso, que o Kassab vale tanto assim. Às vezes o Kassab perde um pouco a capacidade, talvez, de mensurar o seu próprio tamanho, o seu próprio peso na política, mas nesse caso seria um tremendo exagero. Agora, tem um cálculo aí, viu, Gabi? Quer dizer, o Kassab hoje tem uma reserva que não é exatamente eleitoral, porque o Ratinho Júnior, o Caiado e o Eduardo Leite não são donos dos votos do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Goiás, mas ele tem uma reserva. Boa parte dos nomes grandes do Centrão hoje estão no PSD. O que o Kassab pode oferecer? Olha, fazer um acerto com a família Bolsonaro, ou seja, não ter candidato no primeiro turno para transferir esses apoios para o Flávio Bolsonaro e pedir em troca a indicação de vice do Tarcísio. E haver uma espécie de enquadre do Tarcísio de cima para baixo. Acho muito pouco provável, porque hoje o Kassab... por que ele colocaria esse, a não ser por um projeto pessoal mesmo, de chegar a essa indicação de vice, né, oferecendo alguma coisa que a família Bolsonaro queira muito, porque não tem nada que o Tarcísio queira muito que o Kassab possa oferecer para conquistar essa vaga de vice, já que, como expressão que o Kassab mesmo usou, ele está submisso ao Tarcísio aqui em São Paulo. Não, seria uma grande jogada do Kassab essa, né? Levar a decisão para Papudinha, né? Joga para lá pro enfermo decidir e... Espero que o Kassab não esteja assistindo isso, que ele assistiu, acabei de dar uma boa ideia para ele. Não, bela ideia. Espero que ele não esteja... Essa ideia vale dinheiro pro Kassab, pelo amor de Deus, vale milhão. Aliás, a Papudinha tem se tornado quase que um escritório de decisões. É uma nova Romaria do Brasil, né? Um monte de políticos visitando. Tem político que é barrado, né? Tem os barrados no baile. Tem os barrados no baile, mas de qualquer jeito quase que virou acho que a Júlia do Alib chamou de bunker da oposição, né? Mas o Bolsonaro articulando palanque no Brasil inteiro, dentro da cadeia. A Júlia é muito educada, né? Deu um nome tecnicamente ilegal e tal. Mas eu arriscaria algo pior, né? Um covil de ladrões. Agora, um covil. Agora, de fato, também é muito ilustrativo, né? Do que virou a direita brasileira, pessoal. Quem comanda a direita brasileira é esse sujeito de dentro da Papudinha, né? Cadê, Chico Sá, você tão experiente acompanhando o jornalismo político no Brasil? Cadê aquelas lideranças? Quer dizer, depois desse marginal que é o Valdemar da Costa Neto, o que vem depois, digamos assim, é o Kassab. Que é isso, está tomando bypass do Tarcísio de Freitas, que é um cara que nem da política que é um gestor lá do DENIT. Que não tem a menor habilidade política, né? Exato, cadê aquelas mentes, né? Os Antônio Carlos Magalhães da vida, os Marco Maciel, os Sérgio Guerra. Onde é que foi parar esse povo da direita dos anos 90? Cara, o bolsonarismo engoliu, né? Engoliu. Quando o PSDB faz aquela camiseta Bolsodória, ali vai embora. O centro vai embora a partir dali, né? Não ficou ninguém, não tem uma grande liderança de direita no Brasil, né? Com que possa ter a expressão, que possa falar. Eu digo de uma direita democrática que já tivemos, né? E esses 3 governadores aí, eu colocaria o Eduardo Leite um pouquinho, com uma leve nuance, muito leve, porque o programa, no final das contas, que ele implementou no Rio Grande do Sul é tão privatista, tão retrógrado quanto o do Tarcísio aqui em São Paulo, mas o tom é diferente.
Mas nenhum deles tem nenhuma capacidade hoje de se postular como nome. É impressionante, né? Não nasceu ninguém, né? Você vai para Minas, você tem Zema. É um desqualificado, né? Sem importância nenhuma, sem força política. Zema como vice. Um Sabe? negócio Então você não impressionante, fez, né? o centro não tem. Vai comer na mão do Flávio Bolsonaro. Pelo menos até 2030. E a jogada, no fim das contas, para a gente arrematar esse raciocínio, a jogada de lançar o Flávio logo, como a gente já analisou aqui, foi uma grande jogada do bolsonarismo, porque não deixou o espaço vago. Se o bolsonarismo raiz ficasse ali, vamos ver, é Tarcísio, é Flávio, é Michele, quem sabe uma alternativa dessa se criasse. Não vai acontecer. Vai ser Lula e Flávio Bolsonaro, vai ser lulismo e bolsonarismo, vai ser extrema-direita e esquerda de novo. É isso aí, meus amigos, mas está rolando, os jogos estão sendo jogados. Ah, né? sim, não é a hora do... Está articulando, já conseguiu levar deputado estadual, do PSDB, do Cidadania, já teve um monte de gente que migrou para o PSD, não foi só o Caiado, não. Então, os palanques regionais estão sendo montados e eu acho que ele está, assim, não vai dar ponto sem nó, não, né? Já deu outras... Deve perder o Rodrigo Pacheco em Minas, né? Que é uma perda importante, mas acho que só também, né? É isso aí. Amigo, vamos despedir de você? Muito bem, amanhã. Quero deixar aqui um abraço pro meu amigo querido que está de aniversário hoje, Eduardo Moreira. Rapaz, acho que eu conheço. Eu também conheço. Conheço esse aniversariante, hein? Aniversariante aí, muito bem lembrado. Um abraço. Parabéns, Eduardo Moreira. Cinquentinha, Cinquentinha, um belo número. Mas o cara é atleta, né? Nada, jovem, não sei tá quantos piscinas de uma vez. De boa forma, ajudando a gente a pensar. Nosso parabéns, nossos vivas e saúde para ele, comemorações. Por favor. E sempre que tem comemoração, a gente sabe que quem acaba ganhando são a comunidade do ICL, né? Então vamos aguardar. Logo vai ter novidade aí. Pessoal, é isso aí, valeu. Beijo pra vocês. Deixa eu trazer de volta ele, que está de volta depois de vários dias de férias pela Europa, Rodrigo Estados Unidos, Japão e Ásia. Não. Rodrigo Viana. Tudo bom? Os homens de preto. Chegando aqui, já que estamos falando de eleições, né, Rodrigo? Já se acomode aí para falar. Assim, a gente estava falando de palanques regionais e tal. Teve um assunto que você já trouxe no ICL Urgente, que é bom para a gente discutir aqui, né? Porque falamos muito de São Paulo e também de como o Bolsonaro está decidindo as coisas no bunker lá da Papudinha, como disse a Júlia do Alibe. Lá também em Santa Catarina tem um movimento acontecendo, assim, que dá para ver que a direita está batendo cabeça, né? O Carlos Bolsonaro vai sair candidato ao Senado por Santa Catarina e a Carol Detoni, bolsonarista, foi jogada aos leões, né? Foi assim, tomou um pé do partido. O presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, informou que a outra vaga vai ficar com o indicado pela Federação, União Brasil e PP, e provavelmente vai ser o Esperidião Amin. Então... Muito obrigada, Carol. Ninguém segura a mão de ninguém. É isso aí, até a próxima. Valeu, Carolzinha. Você foi muito legal. E aí ela que falou, né? Bom, sendo assim, decidiu sair do PL, vai procurar outro partido para concorrer ao Senado. Ontem a gente começou a tratar desse assunto com a Amanda Miranda, que estava aqui no estúdio, que é uma repórter lá em Santa Catarina, mas estava aqui em São Paulo. Mas hoje oficializou, né? Ontem já havia esse ruído e hoje oficializou. Carol Detoni sai do partido, sai do PL. Bom, o que isso quer dizer? Que em Santa Catarina você vai ter 3 candidatos fortes pela direita. Esperidião Amin e o Carlos Bolsonaro na chapa oficial do bolsonarismo, e a Carol Detoni vai ser uma candidata por fora da chapa oficial. 3 para 2 vagas, vai dividir os votos. Tem até a chance para a construção de uma candidatura para tentar ocupar esse espaço. É difícil. Jogar esse jogo aí, né? É difícil, mas tem que jogar esse jogo. E isso mostra, assim, como a direita tem dificuldades, né? São muitos projetos individuais, personalistas. Então, é diferente do PT, é diferente do PSOL, que tem uma certa ordem institucional. E outros partidos também. O velho PSDB tinha, né, essa organização. Não era assim, então não vai ser candidato, sai, não. As pessoas faziam a disputa interna, cumpriam certos ritos. Aqui o PL, na verdade, é um aglomerado em torno do Jair Bolsonaro. Se a pessoa se sente maltratada, ela cai fora. Ela continua sendo de direita, bolsonarista,
mas mostra uma dificuldade institucional aí dessa direita. Tem voto? Tem. Tem uma família Bolsonaro com força? Tem. Mas tem uma dificuldade de organização. Uma hora vai a Michelle para o Ceará, desfaz o acordo que estava feito, depois é desmentida. Agora no Santa Catarina, a Carol Detoni deixa o PL com apoio da Michelle Bolsonaro. Olha só que interessante. Apoio dentro da casa de Bolsonaro. Então, Aliás, a discórdia meio que começou aí, né, Rodrigo? eu acho que começa por Esse apoio aí. da Michelle, E você vê, o Carluxo é candidato e a Michelle declara apoio para Carol Detoni, para o Senado lá em Santa Catarina. Então, mostra que a família Bolsonaro tem força, mas onde eles põem a mão, eles dividem, né? Eles causam confusão, disputa, não são agregadores, eles são desagregadores, apesar da força eleitoral que eu vi vocês comentando mais Mas cedo. no Ceará, a Michelle teve que engolir o Ciro Gomes, né? É verdade, voltou, ela tentou dar o... A Michelle falou, mas no Ceará ficou com o Ciro Gomes, que vai com o bolsonarismo inteiro. Vai com uma direita, vai como se ele fosse o velho Ciro Gomes da Arena, que ele já foi da Arena. Andou e voltou para esse Ciro Gomes, pós-ditadura, ainda na Arena, disputando, junto com a turma de Jair Bolsonaro, o governo do Ceará, disputando forte. É um candidato forte, tanto que há uma preocupação nacional com essa disputa no Ceará. O Camilo Santana está deixando o ministério em abril para virar cabo eleitoral permanente lá, ao lado do Eumano, que é o atual governador, candidato à reeleição, porque é uma eleição difícil. Eleição difícil. E só para fechar, então, Santa Catarina, a gente tem esse quadro em que nós teremos 3 candidatos da direita, Carol Detoni por fora, o Carluxo e o Esperidião Amin concorrendo a 2 vagas. Tem a chance de uma candidatura de centro-esquerda difícil, mas tem que disputar. Mas faz sentido, né? O Jorginho, ele também não ia, o Jorginho Melo, governador, também não ia arriscar a própria reeleição, né? E daí ele abriria a mão da aliança com o Esperidião Amin, com o PP. Exatamente. Rifaram a Carol Detoni. Valeu, querida. Carol. Até a próxima. Não, e é típico do bolsonarismo, né? Alguém tem que perder. Isso. Todo mundo solta a mão de tudo. E é normalmente uma mulher. É uma mulher, foi Joyce Hasselman. Esse componente é fundamental. Eles atacam, a prioridade é atacar uma mulher. Quem sai perdendo lá é uma mulher, a Carol Detoni. Mas também é interessante, porque é uma mulher bolsonarista, né? Que, portanto, não tem preocupações, por exemplo, com outras mulheres, com pautas relacionadas a feminismo, enfim. E, né, na primeira oportunidade foi empurrada, foi rifada. Rifada. Totalmente. Então, assim, né, dependendo de quem você está se aliando ali, não vão se preocupar muito com diversidade. Agora, Chico e Rodrigo, agora há pouco, o Juliano Medeiros se despediu da gente, falou, aniversário do Edu, tal. Gente, hoje são só as comemorações. O aniversário do Edu é dia 11 de fevereiro, portanto, ainda tem alguns dias. A gente já pode dar parabéns adiantado? Pode, porque tem comemoração nos bastidores, mas vamos guardar os parabéns oficialmente para o Edu no dia 11 de fevereiro, também conhecido como Semana que Vem. Semana que vem. Então, guardem aí os parabéns para o nosso Edu para a semana que vem. E aproveito, já que estamos falando de semana que vem, para lembrar você que no dia 12, um dia depois do aniversário do Edu, você tem aula com o professor Gessé Souza e Lindener Pareto, aula da nossa pós-graduação do ECL, que é aberta em Teoria Crítica da Sociedade, e o tema dessa aula vai ser a questão do Pacto da Impunidade, para trazer casos emblemáticos da nossa história, falar sobre estrutura de classe, de poder, desigualdade no país. Então vai lá em sln2.com.br, deixa o seu e-mail, no dia 12 você vai receber às 8 horas da noite o aviso para você participar junto com a gente dessa aula que é gratuita e online. Combinado, então, né? Que maravilha. É isso aí. Seguimos nessa. Agora há pouco a gente trouxe um trechinho da fala do presidente Lula e eu comentei que seria um dos trechos que a gente conversaria aqui, aquele sobre Fernando Haddad e também o vice Geraldo Alckmin, né, sobre os papéis aqui em São Paulo. Agora a gente volta a falar sobre a entrevista do presidente Lula a Daniela Lima, jornalista do UOL, porque uma das declarações acontece em meio a um debate sobre o Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula dizendo que é favorável à aprovação
de mandatos para ministros da corte. Mandatos, então, um período específico delimitado. Vamos assistir essa fala e a gente já traz o nosso convidado também para conversar com a gente. Vamos nessa. Eu acho que tudo precisa mudar. E nada, sabe, está livre de mudança. Eu, durante a campanha do Haddad para presidente da República em 2018, no programa do Haddad estava a questão do mandato para a Suprema Corte. Eu acho que nós vamos discutir isso, porque também não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75, ou seja, não é justo. É muito tempo. Então eu acho que pode ter um mandato. Aí a fala do presidente. Já abriu as porteiras pro candidato, pro nomear, o indicado dele, né? O Jorge Messias, né? Que é um jovem e que eu acho que ele já deu uma maciada aí pro Messias na sabatina do Senado. Olha, não pode ser que ele não fique a vida inteira aí, porque seria muito tempo. Mas ele teria que aprovar essa regra antes. Teria que aprovar e valer para o próximo ano, né? É isso. Vamos chamar nosso convidado também? Por favor. Para participar dessa conversa junto com a gente. Felipe Pena, estava com saudade dele aqui no N2, até porque a discussão é sempre boa quando o Felipe vem aqui no N2. Bem-vindo mais uma vez, professor, o Felipe que é psicólogo e também jornalista. Bem-vindo. Boa noite, meus queridos. Também estava com saudade de vocês. Sempre bom participar do programa. Boa noite, meu velho. Boa noite. Vamos continuar nessa temática. O Felipe estava assistindo ali nos bastidores a respeito desse caminho, dessa possibilidade que abre o presidente Lula e num momento em que se discute essa questão do Código de Conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Felipe, a gente quer ouvir a sua avaliação a partir dessa fala dele dizendo, vamos discutir isso, a possibilidade de mandato, não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até os 75, é muito tempo, acho que pode ter mandato. Olha, eu acho que tem duas estratégias do Lula ao mencionar esse assunto, ao se posicionar sobre isso. A primeira delas o Chico já falou. Ele está aí na beira de ter a votação da sabatina do Jorge Messias, que se fosse no final do ano passado, a gente sabe que teria problemas, né? O Alcolumbre deixou bem claro que haveria problemas para essa sabatina. Então ele dá uma maciada no Senado, sendo a favor da discussão. Veja, ele até se posiciona favoravelmente ao mandato, mas no âmbito de uma discussão sobre o assunto. E sobre essa discussão, eu obviamente também sou favorável. Eu acho que a gente tem que discutir realmente a possibilidade de mandatos. O que não se pode discutir é a soberania do Supremo Tribunal Federal, que é a última instância da justiça, que é quem determina aquilo que é constitucional ou não constitucional. Porque discutir isso é que os bolsonaristas querem. Então isso não pode ser discutido. E o segundo ponto, só para puxar um pouco mais de brasa para esse assunto, é que sim, deve ter mandatos, e eu também acho que não pode ficar 30 anos, 35 anos. E acho que um que não vai ficar, viu, gente, é um tal de Flávio Dino. Talvez ele saia lá por 2029, 2030, quem sabe para ser candidato a presidente. Vocês não acham que essa possibilidade existe, claro. factível? E os completamente, já falamos muito sobre isso, né, Rodrigo? Total. Os movimentos dele, inclusive hoje, né, esse de hoje, indicam nesse sentido. Não só os movimentos, como a história mesmo do Flávio Dino, né? Um sujeito que já havia passado pelos três poderes, né? Ele já tinha sido juiz, logo muito jovem, passa no concurso para juiz, o mesmo no qual o Sérgio Moro foi aprovado, mas ele com uma nota muito melhor, o Flávio Dino. Depois ele é deputado, então judiciário, legislativo e poder executivo, como governador e como ministro da Justiça. Passou por tudo. Passou pelos três poderes, tem formação política, formação jurídica, bom humor e capacidade de comunicação, o que não é tão comum, todas essas qualidades juntas. Eu não sei se o Felipe concorda com isso, mas eu já tive algumas vezes pessoalmente com o Flávio Dino, assim, e é impressionante como ele domina, domina assim, a maneira de dizer, como um professor bom domina uma sala de aula. Então, ele sabe lidar com o público, tanto públicos pequenos como públicos enormes, né? Então são muitas as qualidades do Flávio Dino, além da coragem, da capacidade de se posicionar de maneira correta na hora adequada. É excelente em qualquer embate ali, qualquer peleja oral, em qualquer disputa, num debate daria shows e mais shows.
um repertório incrível, e essa decisão de hoje, que é a decisão que faz presidente da República. Num país, assim, num país desigual como esse, que você vê todo dia, explode aí, o penduricalho do Tribunal de Justiça de São Paulo é 90 mil, outro 100 mil, Rondônia agora aumentou o salário para 140, 180, 190, você vê essa explosão de injustiça todo dia, cometida por juízes e desembargadores, principalmente, é diário. Uhum. Ali, Dona Maria lá, que não ganha nem salário mínimo direito, escuta isso todo dia. E quando ela tem uma decisão como a do Flávio Dino, no mínimo, reconfortante. Uhum. Poxa, dá para acabar com essa brincadeira. Esses caras já ganham demais, né? Então, e tem uma coisa, Chico. Por favor. Que ele, além de ter todo esse preparo intelectual e essa trajetória que vocês mencionaram, ele tem também uma capacidade de autoedição que serve à linguagem das redes. Isso tem que ser muito observado, porque não são todos os políticos, os homens públicos, que conseguem ter uma adaptação às redes como tem o Flávio Dino. Ele tem a linguagem, ele tem a velocidade. O Flávio Dino é brilhante em todos os sentidos, inclusive nesse aspecto da comunicação. E isso tem que ser mencionado, isso tem que ser muito mencionado quando a gente fala no nome de Flávio Dino. E uma outra coisa também que não me surpreende, mas que me chama muito a atenção na atuação do Dino, é que sempre que ele responde a um interlocutor, ele responde numa linguagem muito específica, adequada àquele interlocutor. Ele consegue se readaptar às diferentes interlocuções. Isso é muito raro também, a gente tem que prestar atenção na maneira como o Dino fala. Eu, obviamente, fui favorável à indicação dele para o Supremo, mas eu sinto muita falta dele no governo. Verdade. Eu sinto muita falta dele no executivo, porque era ele quem dava as respostas mais elaboradas, era ele quem tinha o maior poder de comunicação. Sempre foi Flávio Dino que defendeu o governo com uma forma mais assertiva, apropriada. Ele faz muita falta, mas está fazendo um belo trabalho no Supremo, e eu acho que pode ser um prenúncio, como vocês disseram aí com essa decisão, de um candidato em 2030. Alguém para substituir o Lula, porque o Lula não vai poder ter um terceiro mandato, e mesmo que pudesse, terceiro não, quinto, teria 84 anos. Eu estava com esse mesmo raciocínio, porque a gente está pensando numa terceiro da segunda leva. Um colado no outro. Parece coisa de filho, né? O cara tem 2 filhos, depois tem mais 2, depois tem mais 1 agora. Não, então para por aí, Lula. Não dá também, né? Agora, o Flávio Dino também, essa decisão de hoje, tem essa questão de uma possível candidatura mais para frente, mas também vai se formando, assim, vão se formando, né, grupos diferentes ali no Supremo. O Alexandre de Moraes e o Toffoli e o Gilmar Mendes, de certa maneira, se perfilam entre aqueles que acham que tem que defender os juízes de qualquer maneira. O Alexandre de Moraes ontem fez aquela fala, os juízes também agora não pode nada, nem dar uma palestrinha a gente pode. Você viu isso, Felipe? O Alexandre de Moraes, uma das poucas coisas que o juiz tem direito é dar uma palestra, como se o problema fosse isso. Não quer dar palestra lá na escola, na faculdade, tudo bem. O problema é dar palestra para banqueiro, para empresário que tem interesse no Supremo. Que no outro dia está na pauta do STF. É isso, a gente sabe. Eu acho que nem tem empresa pode, sabe, Rodrigo? Nada, mas não pode nada, cara. Você ganha muito dinheiro. Na Europa, né, Chico? Uma palestra com tudo pago. Tudo pago lá naqueles eventos. O cara é muito bem remunerado, ele tem que só aquilo, pensar só naquilo. Ele tem que abrir mão, inclusive, de ações que ele tiver na empresa, porque no outro dia, ainda mais nesse capitalismo de ações que uma empresa é dona da outra, que faz fusão com a outra, no outro dia você vai estar um caso na sua mesa que é daquela empresa. O público, às vezes, nem sabe que aquela empresa pertence a outra. É verdade. Mas as ações estão lá na mão dele. Não pode, cara. Não poderia. Mas eu ia dizer que, com a decisão de hoje do Flávio Dino, ele se coloca na mesma turma do Fachin, que está querendo aprovar esse código de ética, Carmen Lúcia, que é a relatora do Código de Ética, e o Dino. Parece que tem uma bancada aí de 3 nomes fortes querendo encarar esse debate. Pode tudo no Supremo? Em nome de que o Supremo cumpriu um papel importante na defesa da democracia e cumpriu mesmo, e o Alexandre de Moraes cumpriu mesmo. Então você tem esses 3 e, de outro lado, 3 mais assim... o Toffoli, que está todo enrolado aí, tem que se explicar. O Alexandre de Moraes também tem coisas para explicar, inclusive o contrato lá do escritório da esposa com o Master, e o Gilmar Mendes, que gosta de fazer eventos em Portugal,
convidando políticos, empresários e tal. Então, tem duas bancadas aí que eu acho que vão se organizando no Supremo com características um pouco diferentes, só para a gente observar também, né, Gabi? Isso, acho que A gente tem Vai que lá, ver Felipe. quem são sempre os convidados do Gilmar para aquelas palestras, né? E aí a gente vai ter uma dimensão de como essas bancadas se dividem. Deixa eu pedir desculpas pelos latidos, isso aqui é o meu cachorro Leonel, que é uma homenagem a um bem-vindo certo aqui. político do Rio Grande do Sul. O engenheiro. O N2, não o engenheiro. N2, né? O ICL, ele é amigo dos animais. Aqui pode passar o gato na frente da câmera, o cachorro pode... E é amigo do Leonel também. Do Leonel e do Darcy Ribeiro. Amigo histórico do Leonel. Isso. É verdade. Gente, ainda falando de eleições, mas a gente tem tratado aqui de palanques regionais e tem uma candidatura curiosa, assim, que, assim, falamos muito no ICL, aliás, porque essa foi uma apuração do ICL Notícias, que é a candidatura da BBB, atual BBB, Ana Paula Renault, que chegou a ser discutida pelo PT informalmente, informação que foi confirmada pela Letícia Sansão, pelo Kleber Lourenço, junto ao vice-presidente do PT e deputado federal Gilmar Tato. Essas declarações do Gilmar Tato, né, que confirmam, estão surgindo depois dessa repercussão toda da Ana Paula dentro do reality show. Reportagens saíram comentando uma suposta sondagem da BBB, atual BBB, pelo PT de São Paulo, antes de ela ser confinada no reality show. E aí a Ana Paula, ela é uma eleitora declarada do presidente Lula, levanta várias pautas também dentro do reality, apoia pautas da esquerda. De família de político, pai foi deputado federal, o pai foi deputado estadual, foi vereador, a família Renault é de políticos de Minas Gerais. Uhum. Então não seria nenhum absurdo na família dela. A questão é o tempo, né, para fazer essa conta, porque ela está confinada e ela precisa estar afiliada ao Partido dos Trabalhadores pelo menos 6 meses antes das eleições. Tempo, né? É abril, né, que teria que se filiar. Então, Comecinho, final de março, começo de abril. Quando acaba esse Big Brother? É no final de abril, assim, meados de abril. Aí a questão é ver se as datas batem, né? Só se mandarem a ficha lá. Não pode assinar lá dentro? Não pode. Não pode, né? Fala, Felipe. Eu sou totalmente a favor. O nome disso, gente, é reapropriação midiática. Já foi feito pela esquerda com muito sucesso no passado, mas atualmente é feito pela direita com muito mais sucesso. Vamos lembrar do caso do Jean Willis, que é idêntico, né? Veio do Big Brother, uma preparação intelectual bastante eficiente e foi eleito deputado pelo PSOL. Mas hoje é a direita que faz isso, pegando celebridades de internet, de Instagram, TikTok, e transformando em políticos conservadores. Então a gente não pode negar essa apropriação midiática. Tem que fazer com mais eficiência, não pode ser ingênuo. Esse é um ponto. O segundo ponto é também a apropriação de epítetos, que também a esquerda perdeu para a direita. Hoje os epítetos mais valorizados são aqueles de coronel, capitão, delegado, né? Na minha época, meus caros, era professor. Né? Por que o Alexandre Padilha não se apresenta como médico Alexandre Padilha? Doutor Vejam Padilha, que isso também né? tem que ser ressignificado. A gente tem que dar novos conceitos a essa apropriação. Então, primeiro, eu acho que a Ana Paula Renault é muito bem-vinda, tem que ser candidata sim, tem que haver essa apropriação midiática do nome dela, porque o nosso grande gargalo é o legislativo. A gente só tem 130 deputados na base ali, isso é impossível de governar assim. Tem que crescer o legislativo e ela é um nome bom. Aqui no Rio eu estou vendo um movimento de pegar o Zé de Abreu, por exemplo, que tem um histórico de lutas, é um ator conhecido com o PT, está sendo sondado para ser candidato a deputado federal. Também é uma apropriação midiática de um nome, né, que está aí na televisão há mais de 5 décadas, 6 décadas, né, e que tem um histórico de lutas ao lado do Partido dos Trabalhadores. Então, não vejo isso como problema nenhum, pelo contrário, vejo como uma das soluções para aumentar a bancada na Câmara, desde que, claro, sejam pessoas comprometidas com as causas defendidas pela esquerda. E acho que é o caso tanto da Ana Paula Renault como do histórico Zédia, o velho Zédia, meu companheiro, Zé de Abreu, que é um dos caras mais esclarecidos, lúcidos que eu conheço e espero que seja candidato aqui no Rio. O Quaquá
é presidente aqui do diretório, já anunciou que estava sondando o Zédia para ser deputado. Eu espero que isso aconteça, assim como eu espero que aconteça com a Ana Paula Renault. E que não haja, meus queridos, preconceito com isso, que não haja um tipo de retaliação, né, nas bases por ninguém. A gente precisa de um legislativo mais forte, a gente precisa de um maior número de deputados. Vejam o que aconteceu nesses 4 anos de mandato de Lula, quase 4 anos, né? A gente está entrando no 4º ano agora. A dificuldade que é governar com esse Congresso conservador. Então não podemos medir esforços para eleger o maior número de deputados. Reapropriação midiática, esse é o nome. Aqui em São Paulo tem outro nome, que é o Raí. Raí, eu estava lembrando O disso. Raí, chegaram a pensar como vice na chapa ao governo, é pensado também para o Senado, mas eu acho que seria um ótimo deputado federal. Ótimo nome. Puxador de votos, né? É. Um grande puxador, porque a gente tem que lembrar que tem voto de legenda, tem que puxar voto. E um cara que é de esquerda, tem um pensamento, tem um trabalho social impressionante com a Gold Letras, com a Fundação Gold Letras. Tem toda uma história, ainda é irmão do Sócrates, né? Até os corintianos iam votar nele. Até isso o DNA Ponto mais favorece. É verdade, Chico. Bem lembrado aqui também. Eu não sei se vocês querem comentar. Não, eu ia uma só questão muito eleitoral. Vai lá, rapidinho Rodrigo. a questão eleitoral, que tem alguns nomes que estão voltando para a urna e que vão se apresentar. Por exemplo, o Zé Dirceu em São Paulo, ótimo. Sim. Só que ele tende a ter os votos da esquerda, que já são da esquerda. O que pode acontecer? Gente que votou no Boulos na outra vai votar no Zé Dirceu. Gente que votou no candidato A, B ou C do PT vai votar no Zé Dirceu. Ele dificilmente vai ampliar para fora de um eleitorado de esquerda, apesar de ser importantíssimo que ele esteja lá no Congresso Nacional pela experiência. Agora, esses outros nomes que o Felipe Pena estava citando acrescentam votos a mais. E por que isso é importante? Porque senão a gente vai ficar só nos 120, 130, quando muito, de esquerda, centro-esquerda. Precisa chegar a ter 150, 160. Então, para isso, tem que ampliar, tem que ter voto de gente que não se vê necessariamente como de esquerda, que soma para a legenda. Claro. Se o Raí, sei lá, for candidato pelo PT e tiver 500 mil votos, ele se elege e puxa mais um com ele. Né? É assim que funciona para deputado. E esses outros nomes, a Ana Paula Renault, o Zé de Abreu e outros, que serão lançados Brasil afora. O Lula deve estar, e não só o Lula, né, o PT, nesse detalhe, compondo as chapas para dar essa alavancada nas bancadas. Não só o PT, os outros partidos. Um outro exemplo, Rodrigo? Claro, por favor. Que talvez seja pouco notado, mas que tem algumas características que são muito marcantes dentro do campo semântico que você está mencionando, de furar a bolha. A vereadora Ava Santiago, de Goiânia, né? A vereadora mais votada. Repare, ela saiu do PSDB agora, está se filiando ao PSB, mas na eleição de 22, o único diretório do PSDB que apoiou o Lula foi o dela. Ela bancou isso. E ela é uma mulher evangélica que tem votos de centro. Ela fura essa bolha. Para qual partido que ele iria? Para qual candidato que você fala que não vai ter os mesmos votos, vem votos diferentes para ampliar essa base. Pode ser até que ela saia ao Senado por Goiás e talvez seja eleita, porque ela pega grande parte do público conservador pela formação dela. Então a gente tem que abrir as portas para essas pessoas que têm, né, uma identidade com o campo progressista. A gente não pode ficar preso na bolha. Para qual partido que ela iria? Ela vai sair do PSDB? Ela já foi. PSB. Eu vi ontem que ela saiu do PSDB para o PSB, mas eu quero ressaltar a coragem dela quando ela era do PSDB e ignorou o Diretório Nacional e apoiou o Lula. Sim, verdade. Então, importante isso. Sim. Importantíssimo. Pô, é bom a gente ficar de olho nisso. Sim. E gostei muito do que o Felipe falou sobre candidaturas midiáticas, né? E o poder que isso tem. Não, importantíssimo. Bem lembradaço. Principalmente focando nesses nomes que a extrema-direita sempre tenta usar, né? Até nomes que aparecem em realities e tal, e já projetam essas pessoas também, o tanto de seguidor que essa galera da extrema-direita, né? Essa turma acaba recebendo também. Muitas vezes isso pro lado progressista pode também é bastante interessante. Felipe, quero muito agradecer aqui a sua presença no N2, obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu. Sempre um prazer estar com vocês, Sempre gente. Um prazer. Beijo grande. Valeu, querido. Até mais, querido. A gente segue aqui conversando sobre... Agora há pouco a gente falava sobre extrema-direita, né? Tem uma história que eu quero trazer aqui
com a Cris Serra, que está chegando para conversar com a gente. Já novidades sobre Carla Zambelli, que a gente conversa com a Cris Serra no N2. Cris, bem-vinda. Pessoal, tudo bem? Gabi, bom Oi, ter você aqui de volta. Bom também estar de volta com vocês, Cris. Até começando aqui, a gente está todo o programa a gente acaba entrando no assunto de eleições, né? E realmente... Vai ser assim esse ano. Prepare-se. É isso aí, né? E tudo é um termômetro para as eleições. Até a Carla Zambelli, pensando em como a extrema-direita está ou não fechada com ela. No caso da extrema-direita brasileira, não está. Mas o que está acontecendo na Itália nesse momento? Que é um movimento para a gente ficar de olho. Um senador do partido da primeira-ministra da Itália, que é da extrema-direita, resolveu se envolver nesse caso sobre a ex-deputada federal. A gente está vendo a manchete aí na tela, o Angelo Gelmetti. Ele fez um pedido formal no Senado italiano para que o governo avalie a possibilidade de barrar a extradição da Carla Zambelli para o Brasil e, ao mesmo tempo, levantar a apuração sobre como a polícia chegou ao endereço da Carla Zambelli, onde ela foi localizada, foi presa em Roma na metade do ano passado, em julho de 2025, e o alvo é o deputado italiano Angelo Bonelli, do Partido Europa Verde Progressista, que denunciou onde a Zambelli estava naquele momento. O senador também fez um ataque direto ao nosso Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, num modus operandi que a gente já viu acontecer, por exemplo, no governo Trump, né? Alegando que a Zambelli foi vítima de graves anomalias processuais e levantando até a hipótese de a extradição resultar numa violação de direitos humanos. Então, tem uma nova audiência que está marcada na justiça italiana sobre a questão da extradição da Zambelli e vai acontecer na próxima terça-feira. Então, a gente tem que ver como é que esse movimento político pode ou não interferir nessa decisão, né, Cris? Até existia já uma expectativa de será que realmente vai acontecer? Porque já foi adiada algumas vezes essa decisão, né? Gabi, o que me parece, né, é uma notícia bem recente essa, né, enfim, pelas informações que você divulgou agora, o que me parece que é o movimento desse senador? A extrema-direita é articulada em nível mundial, a gente sabe disso, né? Hoje é assim, para fazer uma articulação numa dessas redes aí digitais. A Carla Zambelli, apesar de ter sido abandonada pelo bolsonarismo, né, ela é uma representante ainda desse espectro. Ela está lá presa na Itália. Então, para esse senador, né, usar a Carla Zambelli para criar um caso lá, né, por isso em debate, como é que ela foi encontrada, né, esse deputado que ajudou a localizá-la, indicou para a polícia onde ela estava, onde ela não estava, se teve algum abuso de poder, enfim, e se o processo contra ela no STF respeitou o devido processo legal e tudo mais, isso é um prato cheio para esse senador, para esse político, fazer um auê em torno disso, né? O objetivo qual é? Atingir o Supremo Tribunal Federal, pelo papel que teve ultimamente, em que pesem essas questões, essas crises mais recentes contra um ou outro ministro. O Supremo Tribunal Federal teve e tem um papel fundamental na garantia da democracia aqui no Brasil. Então, a personagem Carla Zambelli, né, apesar de ter perdido, né, relevância na extrema-direita brasileira, lá no exterior, na Itália, ela se presta, né, para esse cidadão aí, para esse político, né, fazer uma agitação em torno do caso, uma discussão, mas o objetivo é muito claro, atingir a Suprema Corte brasileira. Pelo menos é o que me parece, né, pelo que está relatado. Uma operação da extrema-direita, né, esse senador é do partido da atual primeira-ministra, enfim, de uma força amiga dos bolsonaristas aqui no Brasil. Inclusive, ela levanta dúvidas, diz que
ela foi condenada com base em processo sem provas, ele precisa assistir a cena, né, dela com a arma no meio da rua e precisa olhar melhor o processo, né? Claramente uma tentativa de salvar a pele da Zambelli, de um amigo político dela lá da Itália, mas acho que não... E puxando quando ele puxa a discussão de Supremo aqui no Brasil, aí é dessa rede internacional, Sim. É o debate dessa rede internacional da extrema-direita. Porque se fosse só segurar a Zambelli numa cadeia italiana, eu era até a favor. Deixa ela lá? Deixa ela lá, porque eu acho até mais seguro. Aqui no Brasil, ela pega um juiz desse de plantão aí, um juiz de extrema-direita, no outro dia está na rua. Verdade. E lá, até então, o cárcere italiano tem sido cuidadoso. Nas vezes que ela disse que estava doente, foi lá uma junta médica, viu que não estava, que era querendo aplicar um caô lá, um migué, deixaram ela presa. Nessa parte, tem que ficar aqui na Itália? Fique. Fique na cadeia direitinho, está tudo certo. Porque aqui corre esse risco mesmo de o velho juiz de plantão da direita resolver essa parada por aqui. Mas quando ela mexe, quando o senador mexe com o Supremo, ele quer bater uma bola na pauta internacional da extrema-direita. Sem dúvida, quer surfar aí também. É isso aí. Gente, eu estava dando uma olhada aqui no próximo trecho que a gente vai conversar, então a gente vai mudar um pouco de assunto, mas tem a ver também com questões relacionadas às eleições, no fim das contas. Por quê? A jornalista Daniela Lima, nessa entrevista com o presidente Lula, em mais um trecho que a gente vai trazer aqui, ela conversou sobre o Lulinha, né? Sobre o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva. Perguntou a respeito daquelas acusações que estão sendo levantadas para levar para a CPMI do INSS. E ali tem um jogo, né, vamos dizer assim, um cabo de guerra em relação ao que a extrema-direita não quer que se fale sobre Flávio Bolsonaro, ao mesmo tempo que a base do governo tem colocado essa questão do Lulinha em disputa, e no fim das contas isso é sobre eleição também. O presidente Lula falou sobre isso, disse que conversou com o Lulinha sobre a possibilidade de ele estar ou não envolvido com irregularidades, nesse caso dos descontos ilegais nas aposentadorias. A gente vai assistir o trecho dessa fala e volta a conversar sobre toda essa história. Vamos lá. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. É isso. Aqui a gente tem o presidente Lula reforçando que a orientação do governo, nesse caso, é que se investigue o que tem que investigar, porque a CPMI está apurando os desvios do INSS e até adiou hoje essa votação de um requerimento que que pede a quebra do sigilo fiscal, na verdade, do filho do presidente Lula, o Lulinha. Então, foi sobre essa fala que a gente ouviu aqui agora a declaração do presidente Lula. Cris, então, no fim das contas, pelo menos por enquanto, parece que a base do governo está conseguindo não levar essa exposição para a CPMI, porque no fim das contas, né, o que a direita, a extrema-direita quer justamente desgastar essa imagem e, no fim das contas, desgastar o governo. Sem dúvida, esse assunto aí não vai ter descanso, gente. Agora, com a volta do Legislativo, com CPI ou sem CPI, enfim, esse assunto vai estar na mesa o tempo todo. E agora, é o que o presidente falou, chamou o filho, né, ao que ele conta ali na entrevista, deu uma dura, né, enfim, ou você se defende, ou se tiver alguma coisa, se explique, enfim, né, é o que ele pode fazer. O filho é adulto, maior de idade, né, não é o Lula que vai dizer para ele, levar e dizer assim, olha, livra a cara dele, não livra, sabe? E não pode deixar a candidatura dele se contaminar por uma coisa dessa. Então, assim, é isso que deve ser feito, né? O filho deve realmente se explicar. E aquela coisa, gente, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais rápido, né, se defender, apresentar a sua defesa ou der alguma explicação, melhor. Porque a oposição não vai desistir disso. Não vai. Né? Não só não vai desistir, como tenha ele alguma coisa ou não a ver com isso,
O que a oposição vai fazer? Já está fazendo, aliás, inventar, manipular, distorcer e inundar as suas redes digitais com esse assunto. Você puxa conversa com alguém que é bolsonarista. Não estou falando lideranças ou políticos. Um eleitor qualquer, uma pessoa que você conhece na rua, você pega um táxi, conversa, um aplicativo, sei lá, está na fila do pão. Aqui no Rio isso acontece muito, porque o Rio é uma base bolsonarista. Então a coisa mais fácil é você estar numa situação cotidiana, aquelas coisas, está numa fila, está esperando alguma coisa, começa um bate-papo sobre o tempo, termina no quê? Bolsonaro versus Lula, né? E você começa a ouvir as teorias da conspiração, as teses, essa história do Banco Master, gente, o que eu já ouvi de pessoas acreditando firmemente, né, no envolvimento do governo, do presidente e tudo mais com isso. Por quê? Porque as redes já estão inundadas, né, de mentiras, de, enfim, como eu disse, teorias da conspiração e tudo mais. Né? É disso que se trata, é disso que a gente está falando. A campanha vai ser assim o tempo todo. Ela mal começou e a gente já vê esse tipo de coisa. E aí, se tem uma suspeita qualquer envolvendo o filho do presidente, vocês imaginam como isso vai ser, né, tratado nesse esgoto digital? O que vai se falar a respeito dele, do envolvimento dele, enfim. Verdade ou mentira, não interessa. Para quem está recebendo no WhatsApp esses vídeos com essa quantidade absurda de mentiras, é aquilo ali que vale, gente. É aquilo ali. Então, de fato, precisa mesmo de um esclarecimento, como o presidente falou, o próprio presidente falou. Cris, eu não sei se vocês ainda querem entrar nessa história, Chico, não, Rodrigo, porque correr. tem uma outra reportagem, na verdade, uma determinação do ministro Flávio Dino, que a gente conversou bastante aqui, Cris, e que é a grande notícia dessa quinta-feira, né? Essa decisão do ministro de conceder uma liminar que, na prática, suspendeu esses penduricalhos do serviço público nos 3 poderes para que eles cumpram o teto constitucional, né? Não ultrapassem aquele salário que é por volta de R$46 mil, e em até 60 dias os órgãos de todos os níveis da federação vão ter que revisar essas verbas, né, pagas e suspender aquelas que não têm base legal no fim das contas. Então, Cris, tem essa questão sendo discutida no próprio STF, né, ainda vai ser votada em plenário, tem data a ser definida ainda pelo presidente da corte, o Edson Fachin, e ao mesmo tempo ainda tem a possibilidade de veto do próprio presidente Lula nessa história, né? Mas já é uma sinalização importante, porque aí, agora há pouco a gente discutia, um pouco antes de você chegar, Rodrigo, e o Chico também falava sobre isso, de que aí tem que ser bastante descarado mesmo, né? Se depois ainda houver uma insistência e passarem um pano em cima disso. Num ano eleitoral, isso já está chamando bastante atenção. Olha, Gabi, isso é uma coisa recorrente, sei lá, eu tenho 40 anos de jornalismo, mais até, e isso, né, esse abuso com dinheiro público, essa farra com dinheiro público, é uma coisa recorrente. Aí tem um escândalo, tenta-se fechar uma torneira aqui, ali, acomoda por um tempo, vem outro escândalo, enfim, o Flávio Dino tem toda a razão, né? Não sei se ele vai, de fato, conseguir... se ele vai conseguir, de fato, tapar todos esses sumidouros, sabe? Porque isso a gente está falando é dinheiro público, é dinheiro nosso, sabe? E, assim, o que os deputados já têm nos seus gabinetes como verba, né? Eu não estou nem falando do salário, tem a verba indenizatória, os funcionários, né? Além do salário que eles recebem, o problema é que tem rachadinha, né, em muitos dos gabinetes aí de Brasília. Isso não é uma coisa só das assembleias estaduais, nem de Câmara Municipal, né? Gabinetes tanto da Câmara como do Senado tem a rachadinha. O funcionário, em tese, recebe um salário, só que parte dele, né, quando não quase todo, ou todo mesmo, né, volta para o parlamentar. Isso aqui não é segredo para ninguém.
Então, assim, tem que ter também um cuidado a falar disso, porque a gente fala assim, o funcionário já é bem pago, já recebe, né, um salário muito bom. Não é bem assim, né? Tem, claro, a nata, a elite do funcionalismo público, ela existe nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. São, de fato, essa elite ganha muito, muito acima, sabe? É super bem remunerada e talvez acima, sabe? Assim, proporcionalmente ao trabalho que executa, sabe? Eu não sei se não seria exorbitante, sabe? Novamente, eu tenho muito cuidado de falar sobre isso, porque é difícil, é complicado generalizar, né? Tem que ver caso a caso. Mas, enfim, existe uma elite do funcionalismo, mas existe uma massa de funcionários que ganha mal, né? Ganha mal. Agora, o que o Dino... Me parece que o Dino está muito preocupado, né? A transparência, porque essas verbas, né, indenizatórias, que acabam incorporadas muitas vezes aos salários, né, elas são quase que como extensões, né, dos salários, elas precisam ser comprovadas, né? Regra número 1, transparência, né? É disso que ele está falando, né? O gasto público tem que ser absolutamente transparente. Então, se de fato aquela verba foi gasta porque o funcionário efetivamente fez uma atividade, um serviço, uma viagem, ele precisou daquele dinheiro e está comprovado que o dinheiro foi efetivamente gasto naquela atividade, ok. Agora, não pode assim, recebe e não presta contas, entende? Então, assim, é uma farra mesmo, é uma farra que ninguém até hoje conseguiu controlar, né? Os escoadouros estão aí, os ralos existem aos montes, né? Sem contar o que ninguém respeita, que é o teto, né, do salário do funcionalismo público, que ninguém respeita, né? Quem puder estourar, a regra as pessoas querem estourar o teto do funcionalismo, que é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$46 mil e uns quebrados. Convenhamos, né? É um excelente salário nesse país. Sim. Excelente. Sem dúvida, ainda mais levando em conta a nossa desigualdade, né, Cris? Mas eu quero... Ainda tem 2 assuntos para a gente comentar aqui, mas não quero deixar de falar sobre nenhum deles, porque são importantes. Um é sobre aquela jovem de 18 anos que está acusando o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Marco Buzzi, de assédio sexual. Ela foi ouvida hoje pelo Conselho Nacional de Justiça. O ministro apresentou um atestado médico e pediu licença para se afastar do trabalho no STJ. Ele não disse qual é o prazo para ele voltar, nem qual que seria o problema de saúde. Mas as fontes no STJ informaram à CNN Brasil que esse afastamento ele é visto pelos ministros como uma saída para diminuir os danos à imagem do tribunal no momento sensível para o judiciário, que está passando por críticas, desconfiança na atuação do STF no caso do Banco Master. E o Buzzi ele é acusado de assédio sexual contra uma jovem que é filha de um casal de amigos do ministro e passou as férias de janeiro hospedada na casa dele em Balneário Camboriú, e o ministro nega as acusações aqui para trazer o outro lado dessa história. Esse caso, a Cris, eu vou passar para a Cris, que assim, é realmente surreal, né? Gabi, vocês me desculpem, gente. Olha, perdão, pessoal do estado de Santa Catarina, eu tenho amigos lá queridíssimos, queridíssimos. Mas, assim, a quantidade de casos que vem de Santa Catarina ultimamente, olha, gente, tá puxado, tá? Fecha parênteses. Gabi, esse caso aí tem um boletim de ocorrência. A moça foi, se diz, assediada, saiu da água, estavam na praia, no mar. Ela chega na areia, conta para os pais imediatamente o que aconteceu, a família vai embora, vai à polícia e registra um boletim de ocorrência. Então, parece, eu sempre digo parece, e sempre falo com muito cuidado, porque toda investigação é uma investigação, a gente precisa esperar a conclusão, a gente não é tribunal da internet, né? Hoje em dia a gente tem que ter esse cuidado. Mas, enfim, parece ser um caso mesmo de assédio,
né, com uma reação imediata da família e um registro policial. A polícia está investigando, Polícia Civil de Santa Catarina, CNJ também está debruçado sobre o caso e tem uma sindicância que o próprio STJ abriu. Ou seja, parece existir, né, com algum nível de segurança, né, em termos de informação, eu digo, para nós comentarmos o assunto, né, parece existir fundamento de fato, né? E essa licença médica, enfim, essa licença agora que o ministro tomou, enfim, eu só estranho uma coisa. Uma pessoa que se diz vítima de uma acusação injusta, não seria o caso de vir a público, falar, emitir uma declaração, né, bastante objetiva, se contrapondo? Enfim, fica aqui só uma reflexão, né? Eu, pelo menos, se fosse acusada de algo injustamente, né, eu vou para cima, me defender, né? A licença médica não me parece o melhor caminho, enfim, são várias investigações abertas em diferentes níveis, a gente vai saber o que aconteceu já. Mas é muito importante que isso seja esclarecido. No nível criminal, né, dessa apuração, tudo corre no STF, né, porque ele é ministro do STJ, que é aquele tribunal que fica a terceira instância, né, em Brasília, mas não, e aí os ministros do STJ têm foro para ser julgados no STF. Então vai subir ou já está lá no Supremo, né? Já tem uma investigação. Eu não sei. É isso que eu não sei se já subiu, por isso que eu falei, porque o boletim foi registrado lá na Polícia Civil de Santa Catarina, não sei se já subiu. Já tem uma apuração no CNJ também, então é um caso gravíssimo de uma moça, né, acho que a Gabi e a Cris explicaram bem, que era de uma família amiga desse juiz, desse ministro, né, Chico? Não foi um encontro por acaso. Foi fortuito. Não foi, era uma família amiga que estava passando férias, aí a menina entra na água, o ministro também estaria dentro da água, esse é o relato, né? Nós estamos só passando. E teria tentado, enfim, praticou assédio sexual, vamos usar a expressão clara. E aí ela saiu do mar e fez a denúncia na hora, ficou indignada e tal, e essa é a denúncia que está sendo apurada. Isso. A reação dele é realmente muito estranha, né? Você se acha injustiçado por uma acusação, você tem que chamar uma coletiva, você tem que se defender, você tem que chamar a atenção para a sua defesa. Uhum. Você, por uma defesa veemente ali, se ele se julga injustiçado e não desaparecer. O desaparecer parece mais aqueles aconselhamentos de gabinete de crise. Sim. Sabe? Total. Alguém da comunicação que diz, olha, o melhor é você não deixar esse caso ganhar força, a internet desaparece. Submergir, né? Que eles falam em Brasília, né? Parece mais igual o Ciro Nogueira tem feito. Desapareceu aí porque está acusado de um bocado de coisa. Então, é muito grave a acusação. Uhum. Simplesmente o ministro desaparecer da noite para o dia. Exato. É isso, gente, é gravíssimo. A gente vai acompanhar de perto essa história, até porque tivemos recentemente um caso em que a gente discutiu muito a questão, né, do poder, enfim, da influência do dinheiro em apurações, como no caso do cão orelha, né? Enfim, também em Santa Catarina. Também em Santa Catarina, mas que é bastante didático sobre como as coisas funcionam no Brasil. Cris, nosso último assunto aqui, a gente tem pouco tempo, mas é importante que a gente converse sobre isso, o PL da devastação, Sim. que entrou oficialmente em vigor, ou seja, estamos nesse momento na era do autolicenciamento ambiental pelas empresas, né? Cris, o que a gente pode esperar dessa nova realidade? Falamos muito de um retrocesso que teríamos a partir da aprovação desse PL, em momento que falamos sobre disputas, por exemplo, de terras raras, de países como os Estados Unidos querendo, entre aspas, negociar com o Brasil as nossas terras raras, enfim. O que podemos esperar a partir de agora? Gabi, infelizmente, o que vai acontecer é um vale-tudo, é um liberou geral,
né? A gente comentou aqui, eu acho que algumas vezes, o PL da devastação, como ele cria uma espécie de autolicenciamento, né? A empresa vai informar aos órgãos reguladores qual é a situação dela, o que ela se propõe fazer, que ela vai dizer, claro, que está cumprindo todas as normas ambientais, o órgão diz, ok, beleza, pronto, você está licenciada, vá atuar. Claro, eu estou resumindo bastante, mas assim, na prática é isso que vai acontecer. E aí, quando você traz a questão das terras raras, né, que são esses minerais absolutamente essenciais para a expansão essa nova fase que o capitalismo está vivendo, com a expansão da economia toda baseada em ferramentas e infraestruturas digitais, esses minerais são absolutamente essenciais. E aí, Gabi, não é coincidência, não é uma mera coincidência que a gente veja o Congresso brasileiro desregulamentar completamente o licenciamento e essas atividades de potencial poluidor, como uma delas, né, uma das principais, a mineração. Não é coincidência. Outros países estão fazendo a mesma coisa. Estão desregulando esse tipo de atividade, né, no momento em que a gente assiste a essa corrida mundial por esse tipo de mineral. Os minerais críticos e, dentre eles, as chamadas terras raras. Não foi à toa, como você disse, o Trump já anunciou que quer conversar sobre isso com o presidente Lula no encontro que eles vão ter nos Estados Unidos, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quando foi divulgada a assinatura do acordo comercial Mercosul-União Europeia, ela disse a mesma coisa, né? Que a Europa está ávida, quer fazer contratos com o objetivo de, enfim, projetos para exploração das terras raras aqui no Brasil. Lembrando, né, gente, que o Brasil tem a segunda maior reserva mundial de terras raras. A primeira é a China, a segunda reserva é o Brasil, com uma grande diferença. A China processa esses materiais. Nós não temos essa tecnologia, nós não desenvolvemos essas tecnologias de beneficiamento, de processamento industrial, né? O perigo nisso tudo é nós nos tornarmos meramente exportadores dessa matéria-prima que o mundo inteiro está querendo. Cris, infelizmente ainda vamos conversar muito sobre isso, porque realmente é um grande retrocesso esse momento que a gente vive no aspecto ambiental e que também afeta outras esferas da nossa vida. Muito obrigada, querida. Bom ter você aqui com a gente. Boa noite, Cris. Boa noite, querida. Obrigado. Boa noite, pessoal. Até mais. Cristina Serra conversando com a gente aqui no N2. Aliás, já caminhamos para o nosso fechamento deste programa. Um programa de muita notícia, muita coisa ainda a ser discutida. Caramba. Até amanhã. Ainda temos um dia para o Brasil ferver. Vamos nessa, então? Por favor. Amanhã é sexta-feira, pessoal. Hoje já é véspera. Estaremos aqui a partir das 7 horas da manhã com a nossa programação. Então, você fica ligado e a gente vai estar de volta amanhã no N2. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Deixa eu te contar uma história que resume como funciona o Brasil. O Banco Master quebrou. As investigações apontam um esquema de até 17 bilhões de reais em fraudes, carteiras de crédito falsas e dinheiro desviado. E onde está esse processo? No Supremo, sob sigilo máximo, conduzido por um ministro que, segundo reportagens, tem parentes e advogados próximos envolvidos no caso. O rico não precisa fugir da justiça, a justiça vai até ele, mas é para protegê-lo. E é assim que o poder funciona no Brasil desde a colônia. No dia 12 de fevereiro, às 20 horas, eu e o professor Gessé Souza vamos explicar tudo isso na aula inaugural da pós-graduação em Teoria Crítica do ICL.